Nossa quinta parte da nossa segunda aula, né? Segunda semana de aula, quinta parte. Na semana passada eu só enviei para vocês, postei somente três vídeos, mas hoje estou compensando então a aula da semana passada. Nós tivemos alguns problemas com a internet e acabei só conseguindo concluir e enviar para vocês 3 vídeos. Mas hoje nós estamos bem aqui, graças a Deus, e poderíamos produzir até mais vídeos, mas a orientação da nossa FAECAD são 40 minutos, mas hoje eu vou estourar em 50 minutos, né, ou um pouquinho mais. Então, eu disse para vocês nessa nossa quarta parte da nossa segunda aula, entre os burgueses e o clero, e também as preocupações, né, o que a reforma produziu, né? Ela acaba fortalecendo a Renascença e ela tem o seu lado teológico. Ela não se preocupa com a ética moral, ela não se preocupa com a Renascença. O pensamento da Renascença não se preocupa com essas duas questões, ética moral e a religião, e por conta disso acaba sendo um movimento falho. Ele falha, ele fraqueja, né? Ele tem data de validade. Mas a reforma, ela acaba concretizando uma consciência teológica da Renascença, ou seja, a Renascença acaba, digamos assim, pensando a reforma para ocupar uma lacuna que ela tinha, que era a questão da ética moral e a religião. Então, a reforma acaba sendo essa genitora da Idade Moderna. Ela acaba sendo a porta da Idade Moderna. E o que acontece na Idade Moderna é que os renascentistas, aqueles que se aspiravam, a Renascença está dizendo, é voltar às línguas, o grego, né? A conhecimento da filosofia, o renascimento, né? Está dizendo renascer, o grego, a filosofia, essas questões do passado. Então os pensadores renascentistas desejavam essa liberdade de poder emitir, de poder discursar, de poder produzir o seu pensamento sem ter a ética moral e também a religiosa, porque as duas elas acabavam cortando, acabavam podando. Nós vivemos um período de ética muito importante e necessário para hoje, né? Porque ela teve um período um tanto pulverizada. A ética, um tempo, hoje nós temos um governo da direita e que tenta reacender essa ética, principalmente com a ética moral. O que é a ética? A ética é uma lei da consciência. Ela não está escrita em lugar nenhum, ela está registrada na nossa mente, nos nossos princípios, porque nós somos um país cristão, nós somos um país de herança judaica cristã, temos princípios, temos regras, e esses princípios eles mudaram a estrutura da sociedade. O pensamento cristão, ele vai mudar a sociedade europeia, vai mudar o mundo, né? Nós tínhamos um mundo da Idade da Pedra, não tinha respeito, não tinha ética, não tinha princípio, não tinha limites jurídicos, né? Garantia jurídica. Então o cristianismo ele vai produzir tudo isto, ele produz tudo isto. E aí o que acontece? Antes do cristianismo essas coisas não existiam, só que antes do cristianismo o pensamento você podia escrever, falar, que não havia problema nenhum. Mas com o cristianismo houve um limite, houve regras, e elas tinham que ser cumpridas. Você tinha que produzir as coisas dentro dessa regra. Fora dessa regra era heresia, questionava, colocava em dúvida o pensamento cristão, os fundamentos da fé. Então a igreja é que tinha espada, ela que julgava, ela que fazia a justiça. Então os renascentistas queriam essa liberdade, uma liberdade horizontalizada. Por que horizontalizada? É o pensamento de Nietzsche, né? O pensamento nietzschiano é que não tem mais, se não existe mais Deus, com a morte de Deus, então nós vivemos uma vida horizontalizada. O que é pecado para você não é pecado para mim. O que é certo para você é errado para mim, ou o que é errado para mim, ou o que é certo para mim pode ser errado para você, e assim sucessivamente. É o chamado pensamento nietzschiano, né?
E aí acontece. Então a Renascença, ela acaba tornando-se uma genitora da reforma. Só que, a reforma genitora da Idade Moderna. Por quê? Porque ela entra com uma coisa que o pensamento renascentista não tinha, que era a ética moral e a questão da religião. Né? Os renascentistas, os pensadores renascentistas, trabalharam para o conhecimento horizontalizado. Né? Era o desejo deles. O horizontalizado não tem ninguém para cobrar. Não tem. O absoluto não cobra. Princípios divinos não são pensados, porque o princípio divino ele acaba botando limite no seu pensamento. E aí acabaram trazendo para dentro do pensamento reformador o pensamento indutivo. Tá? Que para a pesquisa científica trouxeram o pensamento antropocêntrico e também acabou preenchendo a lacuna entre o homem e a razão, que havia o homem, ele, né, e o próprio Kant vai criticar, né, escreveu um livro, A Crítica da Razão Pura. Em nenhum momento a reforma teve a presunção, né, interessante isso, a reforma ela nunca teve a presunção de influenciar as áreas sociais, muito menos a economia, a política da sociedade. Ela não se metia nessas questões. A reforma é um movimento de aspiração para mudanças da igreja, para eliminar o pecado da igreja, para levar a igreja a ter uma comunhão íntima com o Senhor Deus, para ter um coração sensível, para ter um ouvido, uma audição ligada às coisas divinas. A igreja, para a reforma, era o trono da graça aqui na terra. Só que a igreja que Martinho Lutero conheceu quando viajou para Roma, ele viu uma igreja na cabeça dele promíscua, né? Ele preparava vários dias para presidir uma missa, e quando chegou em Roma, os padres rezavam 5, 6, 7 missas por dia, por conta da questões financeiras, e a construção também da Catedral de São Pedro demandava muito recurso financeiro e acabou tendo que fazer algumas coisas que não era muito ético, né? Então a reforma, ela, a vocação da reforma, se é que eu posso dizer isso, era uma vocação totalmente religiosa. O alvo do reformador chamado Martinho Lutero, o monge, né, não foi criar uma nova igreja. Não, Martinho Lutero nunca teve a ideia de criar uma nova igreja. Quando falaram luteranismo, ele se aborreceu. Ele disse que não, que ele era apenas um servo de Deus. Ele não tinha condições de dar nome a um movimento, né? Também a outra coisa do Martinho Lutero não era criar a igreja, mas se renová-la e extinguir o pecado de dentro da cúpula da igreja, de dentro do clero. O interesse da reforma foi a busca pela interpretação real dos escritos sagrados e não de interpretações proscritas. Ou seja, Martinho Lutero queria voltar à Bíblia, queria voltar às Escrituras, para que ela fosse pregada em todo o tempo todo na igreja. A reforma, apesar de ser um movimento estritamente religioso, acabou atraindo pessoas que aderiram à reforma com interesses estritamente seculares. Então, ou seja, a reforma foi aquele movimento que acabou agregando gregos e troianos, uns com interesses religiosos e outros com uma faixa de interesse religioso, mas na realidade eram outros interesses seculares, né? Entre os tais podemos citar os príncipes alemães, os próprios diplomatas e até mesmo alguns que faziam parte do clero, ou seja, reformadores que tinham outros interesses, não tinha interesse religioso, né? Não tinha interesse de mudança da igreja, eram interesses próprios, interesse político, né? De liderança, de ocupar funções. Então eu derrubo você porque eu sozinho não consigo derrubar você, mas me junto com outra pessoa, consigo derrubar você, depois eu tento derrubar ele. É assim que funciona, infelizmente, alguns movimentos dentro da instituição religiosa. A reforma produziu mais mártires do que todas as perseguições da igreja primitiva. Ó, você vê, isso é forte. A igreja, né,
a reforma ela produziu mais mártires, ou seja, teve mais pessoas assassinadas, martirizadas, do que a igreja primitiva com o Império Romano, tá? Brandeburgo preferiu a perda da cabeça do que participar de uma procissão de Corpus de Cristo. Então você você vê que pessoas perderam a vida por rejeitar uma procissão, ou rejeitar ir num culto de oração, ou rejeitar tomar a Santa Ceia, ou rejeitar tomar a comunhão, a Eucaristia na Igreja Católica. Então a reforma ela é formada por ser esse movimento, assim, digamos, arejado, ela acaba formando vários grupos, né? Então nós temos religiosos humanistas, religiosos renascentistas, entre outros. A máquina propulsora da reforma foi o pensamento religioso. Lógico, os outros pensamentos veio junto na carona, né? Os outros grupos apoiaram a reforma pelos seus ideais, e não ideais religiosos ou teológicos. Eles não tinham interesse numa reforma da igreja, não tinham interesse em combater o pecado. Eles tinham interesses próprios, interesses políticos, interesses de terras, interesses de liderança, interesses de poder aquisitivo, financeiro, é o interesse dos outros grupos. Então a reforma ela teve um alvo, mas acabou abrindo espaço para outras situações e situações bastante ruins. Até a próxima semana, que vocês tenham uma semana abençoada, tenham uns dias de aula com os demais professores, bastante proveitoso. E espero que esses meus vídeos acrescente algumas coisas em vocês. É lógico, na nossa plataforma vai estar lá um tema para o nosso chat, e eu quero convidar você para que nós possamos debatê-lo, tá? E também as atividades que você precisa fazer para a somatória da sua nota junto a P1 e depois a P2. Um abraço, até a próxima semana, se Jesus assim permitir. Paz.